Gilão, nome de rio, nome de rádio, para sintonizar navegando. E continuamos no nosso Hoje Amanhã da segunda-feira, 25 de março, a continuação de um ótimo dia, uma boa semana para todos nós, uma semana especial, esta a semana da Páscoa. É também a última segunda-feira do mês e não podia deixar de ser, de termos aqui connosco em estúdio o João Correia, tarólogo para o Caminhos da Fé. João, bom dia! Bom dia, Ana. Bom dia, Rádio Gilão. Bom dia, Algarve. Passa tão rápido. É Foi aqui ontem que estiveste aqui para a última segunda-feira de fevereiro. Os meses passam a fugir, passam com uma velocidade extraordinária, mas também é um bom presságio. Rápido, se passam rápido, estamos bem, não é? Estamos bem, é um bom presságio e é sempre um gosto extraordinário voltar aqui aos estúdios da nossa Rádio Gilão e à companhia dos nossos ouvintes que também têm acolhido este nosso programa. Sim, tens recebido muito boas notas, sim, boa. Muito bom feedback. Ainda bem. Isso é inspirador. É muito inspirador. E esses tantos ouvintes que nos ouvem, para eles aqui uma palavra de carinho pela companhia que nos fazem em sintonizar-se na Gilão FM. Obrigada. E nas redes sociais podem ir partilhando, nós agradecemos, quer na minha página da Rádio Gilão como a do João. Com certeza. Ponto. Bem, desta feita tudo beneficiado, porque ainda por cima, a última segunda-feira do mês coincide com este período tão especial, não é, João? Costuma-se dizer que nada é por acaso. Essa é uma expressão tua desde a primeira nossa conversa, não é? É verdade. Na espiritualidade não existe o acaso. E logo o nosso apontamento mensal calha na Semana Santa, na Semana Maior de todo o ano. De maneira que, até hoje, o tema que vamos abordar será, como era óbvio, a Páscoa, com especial incidência sobre a ressurreição de Jesus, entre outros aspectos, onde iremos desmistificar algumas situações, trazer à claridade outras e tentar aqui despertar as consciências para situações que, se calhar, nunca se foram pensadas ou refletidas. Muito bem, parece muito bem, um bom desafio. Aliás, sempre que mensalmente nos deixas sempre esse importante desafio. Bem, por regra, temos nota para abrir cada programa, certo? Exatamente. Então, antes de iniciarmos os caminhos da fé, vamos fazer vamos dar este miminho aos nossos ouvintes, que são as previsões numerológicas para o mês de abril dos signos do nosso zodíaco. Para o signo de Carneiro, os números de bonança, o 6 e o 13, a semana favorável todas, os dias de prosperidade todos. Carneiro começa aqui com uma onda de energia fantástica. Bom. Os nativos de Carneiro aproveitem. Estão em alta. Leão, os números de bonança, o 5 e o 10, a semana favorável a primeira, os dias de prosperidade segunda à quarta. Sagitário, os números de bonança, o 11 e o 4, a semana favorável às duas últimas e os dias de prosperidade de sexta a domingo. Touro, os números de bonança, o 10, o 20, o 3 e o 33. Uma série deles. A semana favorável todas e os dias de prosperidade todos. O Touro e Carneiro estão muito, muito beneficiados, mas Touro em primeiro lugar Touro em primeiro lugar e Carneiro em segundo. Mas aqui são dois signos que estão entrando com o pé direito em abril. Virgem, os números de bonança, o 8 e o 7, a semana favorável a primeira e a terceira, os dias de prosperidade terças e quintas. Capricórnio, os números de bonança, o 11 e o 12, a semana favorável a terceira, os dias de prosperidade quinta a domingo. Gêmeos, os números de bonança, 2 e o 7, a semana favorável a última, os dias de prosperidade sexta a domingo. Balança, números de bonança, 2 e o 9, a semana favorável a última, os dias de prosperidade sábado e domingo. Aquário, números de bonança, o 2 e o 11, a semana favorável a primeira, os dias de prosperidade segunda à quarta. Caranguejo, os números de bonança, o 3 e o 5, a semana favorável a última, os dias de prosperidade, o domingo. Escorpião,
Os números de bonança, o 13, a semana favorável toda, excepto a primeira, e os dias de prosperidade todos. Uau! Escorpião, aqui também está muito bom. Mais um a juntar aos... Sim, sim. Aos eu colocaria Escorpião em terceiro lugar. Em terceiro lugar, precisamente. O primeiro, Touro, a seguir o segundo, Carneiro, e o terceiro, Escorpião, como os signos mais favoráveis de abril. Para Peixes, os números de bonança, o 4 e o 12, a semana favorável todas e os dias de prosperidade todos. Também não está mal. Também não está mal. O 4, que é o número que simboliza o mês de abril, simboliza a estabilidade, a segurança e a ordem. Nós, no mês passado, tivemos a expansão, representado pelo número 3, e este mês vamos trazer a ordem à expansão que adquirimos no mês de março. Então, o que eu desejo aqui, na parte do horóscopo, para os nossos ouvintes, é que consigam alcançar a ordem nas suas vidas com a paz e com a harmonia necessária. Ok, pronto, que assim seja para todos. Uns mais beneficiados relativamente aos seus signos, outros menos, mas tudo esteja bem. Mas que exista a força dentro de cada um de nós para conseguir ultrapassar o que quer possa vir e também para abençoar até as adversidades. Porque o mal também deve ser abençoado. Porque aprendemos com ele. Pois sim. É um grande mestre da vida. Mas passe rápido. Mas passe rápido. Sim, sim. Exatamente. Bem, então vamos lá. Aos nossos caminhos da fé. Vamos aos caminhos da fé. Sim, senhor. Bem, nós esta semana vamos viver um momento maior que será celebrado na Sexta-feira Santa, com a morte de Cristo na cruz, e um momento ainda maior para todos os cristãos, que é o Domingo de Páscoa, que é o dia da ressurreição. Como uma primeira abordagem, eu acho interessante nós aqui explicarmos primeiramente o que significa a palavra Páscoa. A palavra Páscoa é uma palavra de origem hebraica, que quer dizer Pesach, ou que significa a passagem. No Antigo Testamento, a Páscoa é celebrada pelo povo judeu pela sua libertação da terra do Egito. O povo judeu estava escravo no Egito e através de Moisés libertou-se. Houve esta passagem. Com o Novo Testamento, a Páscoa significa a libertação da Sexta-feira Santa para o domingo, a libertação da morte para a vida. Ora, isto quer dizer, no Antigo Egito, onde o povo judeu estava preso como escravo e que foi libertado como Moisés, viviam quase como mortos, viviam anulados. Com a passagem para a terra prometida, para a tão aguardada terra prometida, é como se voltassem a viver novamente. É o mesmo que quer dizer com a nossa Páscoa no Novo Testamento. O ser humano, até à morte de Cristo e até à ressurreição, vive como que desacreditando, com medos, com receios. Com a ressurreição de Cristo, vem a grande confirmação que existe vida para além da morte. Porque a ressurreição de Cristo é isso mesmo. Cristo vive e venceu a cruz e venceu a morte. Esta é a grande mensagem de Páscoa, é que a morte não existe. Porque o nosso Cristo, aquele Cristo que nós acreditamos, venceu a cruz. A cruz ficou vazia. E Cristo continua a viver e a operar grandes milagres entre nós. Por isso muitas vezes dizem, ver para crer. Outros dizem, ainda não veio lá ninguém do lado de lá para contar. Não, Cristo veio. Cristo apareceu aos discípulos. Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Então, entendamos que o grande ponto de partida para entendermos a Páscoa significa passagem e libertação. E libertação do quê? Da morte. Da morte do corpo, e o espírito continua vivendo eternamente. Esta é a grande mensagem da Páscoa. No Evangelho de João, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, com isto, afirma que existe vida para além da morte. E não podemos esquecer que esta vida para além da morte é o mesmo que nos vai suceder algum dia a nós. Assim como Cristo venceu a morte, nós um dia, quando o nosso
fim do nosso corpo físico chegar, também iremos vencer esse fim, iremos retornar ao estado espiritual como de antes nos encontrávamos, antes de encarnar ou de reencarnar. O momento da prisão de Jesus no Monte das Oliveiras. Bem, Judas. Sempre há tanta expressão relacionada com Judas. Era um dos apóstolos e não sei o quê, mas traiu mesmo João. Ora, essa questão, os irmãos de luz, os nossos guias espirituais, têm-nos dito que Judas, as pessoas perguntam, Judas é traidor ou não? Sim. Está sempre associado. Está sempre associado à traição, sim, às 30 moedas de prata. É. Os irmãos espirituais dizem-nos que Judas era um espírito avarento e que gostava um pouco dos bens materiais. Deixou-se levar. Contudo, também foi enganado, porque os sacerdotes do templo, quando se encontraram com Judas, o que lhe propuseram era um encontro com Jesus para que eles pudessem debater com Jesus os assuntos da fé. Um encontro anónimo e privado à noite, longe do povo, e em que Judas teria que organizar esse encontro, onde o próprio Cristo não podia saber, para não se negar a esse encontro, e o povo também não podia saber, porque os sacerdotes não queriam vê-lo, não queriam que o vissem juntos a Jesus. Então, acercam-se a Judas para fazerem esta proposta. E oferecem-lhe dinheiro. E ele aceita o dinheiro para fazer este encontro. O encontro era no sentido, dizendo-nos os irmãos de luz, que a tese que Caifás e os demais sacerdotes levaram a Judas era que queriam fazer uma parceria com Jesus, onde Jesus se afastasse de Jerusalém, continuasse a pregar para fora de Jerusalém, e eles continuavam pregando no templo e ficavam os dois coexistindo sem haver grandes problemas. Isto foi o que disseram a Judas, e Judas acreditou. E o dinheiro até que iriam dar era para a subsistência deles, dos discípulos e de Jesus, fora de Jerusalém. E Judas acredita nisto tudo. Acreditando nisto tudo... É uma alma ingênua? Por um lado, ingênua, porque acredita, mas por outro lado também tinha ali o lado materialista. Sim. Que fez com que ele aceitasse. Porque se não fosse materialista, teria comentado com o mestre da proposta. E não o fez. Então, a figura de Judas é uma figura que envolta em alguma controvérsia. É sempre. Porque, por um lado, pode dizer-se que é traidor, porque não comentou até com Jesus o real situação que estava por detrás, e a situação que estava por detrás é esta, dizem-nos os irmãos de luz, mas, por outro lado, também se deixou iludir pelas seduções pequenas da vida, que é o dinheiro. Foi tentado Judas. E depois, com esta situação da entrega de Jesus, o que é que e Judas, vendo que foi enganado, o que é que lhe acontece? Entra cheio de remorsos e suicida-se. E quando se dá o momento do suicídio, Jesus sentiu esse suicídio e enviou guias para que o pudessem ajudar. Mas as almas, atormentando Judas, eram tantas, almas enviadas pelo próprio demónio, que Judas estava louco, com tantas almas a rirem às gargalhadas diante de Judas. Então, assim que Jesus expira na cruz, uma das primeiras situações que Jesus faz é ir socorrer Judas de onde se encontrava e levá-lo para o plano espiritual positivo, para o céu, como a gente queira lhe chamar. Porque as almas tentando e torçando e rindo à gargalhada em volta de Judas eram tantas, junto com a loucura do suicídio, que Judas estava num estado de lástima. Então, é uma das primeiras situações que Jesus acorre, é salvar Judas após o seu desencarne. Há uma dúvida que tenho em relação a isso, João. Se continua a prevalecer, diremos que esse facto, em relação aos dias de hoje,
em relação às pessoas que se suicidam. Há uma conjugação associada a isso? O suicídio, eu vou trazer aqui para um episódio. Sim, que lá nós mais para a frente. Mas lembrei-me que... Mas há uma coisa que por vezes certos colegas na espiritualidade, certos irmãos nossos têm, por vezes, a tendência de fazer é de criar tábuas rasas. Suicidou-se, vai para o umbral. Suicidou-se, vai para o chamado inferno, que é o que nós chamamos umbral. Isso. Nem sempre é assim. Se a pessoa suicidou-se por uma perturbação mental, não vai para o umbral. É por uma questão de doença. Se é uma criança ou um jovem que suicida, não vai para o umbral. Quer dizer, cada situação tem que ser analisada perante a dor daquele ser naquele momento. Por isso, se Deus é tão bondoso, e se alguém que comete o suicídio é porque está num estado tão mau, como é que Deus ainda ia deixar perpetuamente no inferno ou num umbral, como queiramos chamar? Nosso Deus não é esse. O nosso Deus é um Deus de misericórdia e de amor. Não é vingativo. Não é vingativo. Se Deus nos deu a reencarnação para colmatar certas e determinadas situações que não ocorreram tão bem, como pode ter sido a situação do suicídio, como é que Deus ia deixar certo tempo aquela pessoa no suicídio, naquele certo tempo essa pessoa no umbral, se essa pessoa, esse espírito está tão fragilizado espiritualmente? São os primeiros a ser socorridos. Agora, muitas vezes não se dão conta perante a loucura em questão dos irmãos de luz em seu redor. Mas isso a gente depois... Lá será. Era só uma dúvida que eu tinha. Mas não podemos fazer tábua rasa na espiritualidade. Ok. Cada caso é um caso. Voltemos a Judas. Judas é hoje um irmão de luz, bastante arrependido pelo que fez, e foi um das primeiras situações que Jesus tratou assim após o desencarne. Judas não ficou muito tempo no umbral, ficou horas apenas. E as horas que lá esteve foram como fossem anos perante a loucura que lá estava. Porque almas enviadas pelo demónio, porque o demónio existe, é real, estavam atormentando Judas às gargalhadas. E só Jesus é que conseguiu atravessar e socorrê-lo. Outra situação muito importante aqui que se dá na Semana Santa é a negação de Pedro. A negação de Pedro, o que é que nos mostra? Mostra-nos a nossa fragilidade humana perante as adversidades e como a energia do medo e a falta de fé leva o homem a ser tentado pelo mal. A grande conclusão da negação de Pedro é que sem fé e com medo ficamos vulneráveis às tentações dos espíritos ignorantes. Precisamos ter a fé viva que Cristo é a fonte da vida para que em situações limite possamos continuar unidos à energia de Deus. Com fé e com certeza é a chave para que não existam as negações na nossa vida. E assim como Pedro negou, nós também temos negado Cristo muitas vezes. E quando nós negamos a Cristo nos dias de hoje, é como se tivesse Pedro a negá-lo naquele momento. Então, devemos refletir. Porque passam-se tantos anos e são feitas tantas tradições e as imagens de Jesus voltam a sair à rua e Jesus volta a sair morto e crucificado numa cruz às ruas e nós continuamos a bater com as mãos nos peitos dizendo Senhor, Senhor, e depois pouco fazemos. Temos que deixar de ser hipócritas, túmulos caiados por fora e cheios de rapina por dentro. Temos que começar a acreditar que esse Cristo realmente existiu e para que a Páscoa, para que o Natal tenha de facto um sentido real nos nossos corações. Senão é tudo uma fantasia. Sim, exato. É uma tradição. Não podemos. Tem que nascer o homem novo, como dizia Cristo. Esse homem novo tem que nascer em nós. Outro assunto e outro tema aqui da Semana Santa que eu acho pertinente e por isso o trouxe, o grito de Pilatos. Barrabás ou Jesus?
O grito de Pilatos, dizem os irmãos de luz, que devia ressoar todos os dias nas nossas almas. Porque quantas vezes a gente escolhe a mentira em vez da verdade? Quantas vezes escolhemos a avareza em lugar da caridade? Quantas vezes se utiliza a injúria em lugar do perdão? E quantas vezes falta amor e colocamos o ódio? Por isso, quando dizemos Barrabás ao Jesus, estamos dizendo a verdade ou mentira? O ódio ou o amor? Estas situações têm que ser trazidas para os dias das nossas vidas. Porque a mensagem de Cristo é uma mensagem atual. Imaginemos nós o corpo açoitado de Jesus e os seus olhos de perdão. Neste momento em que Pilatos dá este grito, Barrabás ao Jesus, imaginemos o que é que Jesus sentiu naquele momento. Como é que aquele ser que deu tudo se sentiu naquele momento. E dizem-nos os irmãos que antes de nós julgarmos o nosso semelhante, devemos de vestir o corpo de Jesus açoitado. E depois de vestirmos esse corpo de Jesus açoitado, aí sim escolhermos o caminho a seguir. Porque só pensando como é que Jesus pensou perante aquele momento, como é que Jesus reagiu, como é que Jesus se sentiu, é que nós podemos também pensar ou reagir perante situações de limite. Por isso, como os nossos irmãos de luz dizem, devemos vestir o corpo de Jesus açoitado antes de tomarmos certas decisões. Outro grande momento da Semana Santa é a crucificação de Jesus. Para a crucificação de Jesus, escolhi aqui trechos do Evangelho muito importantes. Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Isto é dito a João. O que é que isto nos quer dizer? Que o amor de pais é o amor que devemos ter uns para com os outros. Não basta termos só o amor de irmãos. Temos que sentir uns por os outros como um pai sente por um filho, para que possamos nos sentir responsáveis uns pelos outros. Porque com isto Jesus está entregando Maria aos cuidados de João. Mas também está dizendo que nós devemos ser pais uns dos outros. Só o amor de irmãos é pouco. Porque tem que ser mais intenso. Tem que ser mais intenso a forma como amamos, a forma como nos responsabilizamos pelo outro. Outra frase icónica desta Semana Santa é: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Será que sabemos o que fazemos hoje? Será que existe alguma transformação em nós? Ou continuamos os mesmos hipócritas daquele tempo? Com esta frase, Jesus mostra o seu infinito amor pela humanidade. Jesus teve como missão neste planeta elevar o homem no caminho da moralidade e na ética. Jesus é, sem dúvida, o exemplo maior que nós temos de homem, de santo e de humanista. Não há outro exemplo igual. Outra frase muito importante de Jesus nesta Semana Santa é: em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta frase diz Jesus ao bom ladrão, que se encontrava com ele pregado numa cruz, que havia Jesus no centro e havia dois ladrões, cada um nas suas extremas, e Jesus diz esta frase, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isto quer dizer que não há penas eternas, mesmo para aqueles que cometem pecados grandes e que são julgados. Jesus acolhe todos, seja o bom ladrão ou o mau ladrão. E ainda diz-nos outra coisa muito importante. É que Jesus subiu aos céus imediatamente após a crucificação. Não foi só no domingo de Páscoa, no dia que ele apareceu aos discípulos. Jesus, neste momento, com esta frase, indica-nos que existe vida para além da morte. Em verdade, te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ora, se o corpo de Jesus estava numa cruz, depois foram depositá-lo no sepulcro, o que é que estava no paraíso? O Espírito. Quer dizer que existe vida para além da morte.
Esta frase é importantíssima para todos aqueles que creem na vida para além da morte e para todos aqueles que não creem, para terem aqui uma base de fé. Outra grande frase de Jesus, que vem no seguimento desta, é a seguinte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus não disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu corpo. Jesus entregou no espírito nas mãos de Deus. Ou seja, entregou a sua inteligência, a sua vida nas mãos de Deus. Porque Jesus sabia que havia vida para além do corpo, havia vida para além da morte. Então, a grande esperança que Jesus deixa com estas palavras é que existe corpo e espírito. E que é o espírito que vai voltar à vida no plano espiritual. O corpo morreu para sempre, o que vive é o espírito. Assim como nós. Jesus é o nosso exemplo. Era tão bom que nós tivéssemos um pouco mais de humildade e no momento em que se chegar a nossa hora, dissesse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com esta serenidade e com esta certeza. Porque se evocássemos o Pai na hora do nosso desprendimento, seríamos muitas vezes menos atentados por espíritos inferiores que impedem a nossa evolução no plano espiritual, as tais negações de Pedro. Depois, agora, vem o momento maior, a ressurreição de Jesus, o domingo. Quem ressuscita é o Espírito. O que aparece a Maria Madalena, às mulheres que vão ao sepulcro, e o que aparece aos discípulos é o corpo espiritual de Jesus, fortemente materializado. Estava tão materializado o Espírito de Jesus que erradamente se pensava que era o corpo físico. Mas não era o corpo físico, era o corpo espiritual de Jesus. Porque Jesus é hoje espírito. O corpo ficou... Onde ficou o corpo, é verdade. O corpo ficou sobre a terra. Porque, enfim, há sempre essa... Voltando à questão ver para crer, não é? Um bocado assim também, não é, João? É. O corpo, dizem-nos os irmãos de luz, que Cláudia, e este é aqui um assunto que vamos desmistificar, o corpo de Jesus, dizem-nos que Cláudia, que era a mulher de Pôncio Pilatos, após a crucificação de Jesus, começou igualmente a ter visões e perturbações muito grandes e foi-se deitar. Ao deitar-se, apareceu-lhe Maria, Nossa Senhora. Foi a primeira aparição que Maria fez, foi após o desencarno do filho. Ainda estava viva sobre a terra. E encontrou-se em desdobramento espiritual com Cláudia, a mulher de Pôncio Pilatos. E Maria pediu a Cláudia que intercedesse perante Pilatos para que o corpo fosse retirado do sítio onde estava. Porque sabia-se que se ia maltratar novamente aquele corpo. Uns por fé queriam levar um bocadinho de cabelo, ou isto ou aquilo. Outros por mal queriam desfazer o corpo, ou se até queimá-lo. E Maria intercede em sonhos, em desdobramento espiritual, com Cláudia, a mulher de Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, que sabia que Cristo era justo e verdadeiro, e foi contra ele, porque Pilatos não queria crucificar Jesus. Pilatos cedeu ao medo de poder perder o poder que tinha. Ia criar-se uma rebelião com os judeus, porque Pilatos não queria condenar Jesus. E Pilatos, ouvindo estas palavras da mulher e vendo toda a situação que tinha sido criada e vendo que Jesus era um homem justo, Pilatos dá a ordem a José de Arimateia e a Nicodemos, que foi quem tinha reclamado o corpo para levar para o sepulcro, mandou-os chamar à noite e disse-lhes para eles retirarem lá o corpo. E dizem-nos os irmãos superiores que Nicodemos e José de Arimateia, disfarçados de romanos, no sábado, que era um dia guardado pelos judeus, retiraram o corpo do túmulo em segredo. Retiraram o corpo do túmulo em segredo e depositaram, dizem os irmãos superiores, num monte bem alto.
e aí o corpo ficou depositado, enterrado. Dizem-nos igualmente os irmãos de luz que o corpo de Jesus estava tão materializado, estava tão energetizado, aquele corpo tinha tanta energia, que mesmo após a morte, quando José de Arimateia e Nicodemos foram retirar o corpo de Jesus de onde estava, do sepulcro, o corpo ainda se mantinha quente e flexível. O corpo de Jesus não era como o nosso. E só pelo simples facto de poder albergar um espírito daquela dimensão. E dizem-nos os irmãos de luz que o corpo ficou com esse calor e com essa situação ainda durante meses. E só após meses é que existiu a desintegração total do corpo. Mas o corpo foi retirado porque Maria, após a crucificação, vai com as mulheres para a casa onde estava, é induzida quase num coma para que o seu espírito pudesse recuperar da situação de trauma que viveu com a crucificação do seu filho, e vendo o que iria acontecer, aparece em desdobramento a Cláudia. E Cláudia, como era uma mulher que acreditava em Jesus, intercede perante Pilatos. E Pilatos manda chamar José de Arimateia e Nicodemos, que levam o corpo para ser enterrado novamente num sítio onde só eles o sabem, e ficou guardada entre eles os três. E dizem-nos os irmãos de luz que até José de Arimateia e Nicodemos foram escoltados por romanos, ao pedido de Pôncio Pilatos. Por isso, o corpo foi transferido de sítio, e quem apareceu foi o corpo espiritual de Jesus. Foi o corpo espiritual de Jesus que apareceu às mulheres. Por exemplo, quando se dá a aparição a Maria Madalena no domingo, nos Evangelhos dizem: a Maria voltou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Não sabia que era Jesus porque Jesus não ressuscitou em corpo, mas sim em espírito. Por isso não reconheceu de imediato aquele corpo espiritual materializado. Pois nesse momento Jesus estava com a forma espiritual que tinha antes de encarnar, totalmente em glória, até que Jesus se materializa o espírito na forma que ela conhecia e assim o reconhece. Assim, se tivesse ressuscitado em corpo, como muitas vezes se diz, Maria Madalena tinha o reconhecido logo. Mas não. Jesus, quando apareceu a Maria Madalena no domingo, Jesus estava num corpo altamente espiritual, altamente materializado, com formas que pudessem ser vistas, mas era espiritual. Mas tinha a forma que tinha antes de encarnar como Jesus. Por isso Maria Madalena não o conheceu. E para que o conhecesse, Jesus volta-se a materializar na figura que ela o conhecia. Por isso Jesus, os nossos corpos, não se materializam em outras situações. É o Espírito que tem essa capacidade. É isso. A terceira e a última conclusão, que Jesus ressuscitou em Espírito, e somente em Espírito, temos no Evangelho de João, que diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: a paz seja convosco. Ora, temos o evangelista João dá-nos aqui uma indicação clara: as portas estavam fechadas. Ora, não existem corpos físicos que atravessem as leis da física. Ora, o que atravessou as portas, as paredes, foi o Espírito de Jesus, mas um Espírito totalmente materializado naquele momento, porque Jesus foi o maior médium de materializações que existia. Transformava água em vinho, um peixe em uma série de peixes. Quer dizer, Jesus materializava tudo. Porque Jesus, com o Deus, com o auxílio de Jesus, criou este planeta Terra. Jesus esteve perante a criação. Jesus tem em si todo o poder de materialização que quiser e quando quiser. Então, era impossível um corpo atravessar as portas onde os discípulos se encontravam. Um corpo físico.
o que atravessou foi o corpo espiritual de Jesus. E o que os discípulos viram, e as mulheres viram, e Maria de Magdala, todas viram, foi o corpo espiritual de Jesus materializado. Agora, para terminar, trazemos aqui uma psicografia que achei muito interessante trazer no dia de hoje. Uma psicografia que já recebi há algum tempo, em que o irmão que a psicografa dá-nos por título Jesus vive para além da cruz. Felizes os que não viram e creram. Ainda ressoam estas palavras no interior do meu ser. Precisei de ver para acreditar, negando a esperança e a ilusão de quem tinha presenciado tal ato, dando testemunho da vida eterna. Após este episódio em mim, em meu espírito, existiu uma transformação, e a minha principal missão foi dar o testemunho que o nosso irmão maior Jesus venceu a morte e que existe esperança para além do sepulcro. Irmãos e irmãs, sejam sírios da esperança pela vossa caminhada, levando em vós a chama da esperança da vida para além da morte a todos os irmãos que se cruzem no vosso caminho. Jamais vos esqueceis das palavras para com o companheiro da cruz na agonia. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Assim como esse irmão na agonia foi levado por Jesus, assim Jesus vos espera e nos esperou. A ressurreição de Jesus é assim a esperança para vós. Caríssimos irmãos, a vida continua. Cristo venceu a morte pelo amor e entregou-nos a esperança da vida para além da morte. Sejamos assim missionários desta esperança nos céus e na terra, para que o homem encontre a paz na hora do despreendimento. Prezados irmãos, Páscoa é reflexo de amor, perdão e vida. Aquele a quem um dia o Mestre lhe chamou Tomé. João, boa Páscoa. Uma santa Páscoa para todos, e Cristo vive e reina eternamente em nós. Cristo venceu a morte. Até o próximo mês. Até o próximo mês. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.